Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Ana Encanta. É uma honra te receber para essa leitura aqui sobre relacionamentos amorosos. Se não é um assunto que te interessa, existem vários outros vídeos aqui no canal para você nesse momento. Se você quer saber sobre o assunto, vamos ao tema do vídeo. Eu costumo fazer, já fiz algumas vezes esse formato de leitura, que a gente vai investigar aqui. Você vai pensar numa pessoa, trazer aqui para os seus pensamentos, nesse momento, vai pensar em alguém que você traz no seu coração, e a gente vai investigar o que essa pessoa sente, pensa e quais as próximas atitudes, ações em relação a você. Você vai ver na tela duas opções. Eu trouxe aqui dois decks diferentes. O primeiro é o Videntes da Luz, com a jaspe vermelha, e a segunda opção é o tarô mitológico com a calcita ótica. Se precisar pausar o vídeo, faça isso para escolher com calma, se conectar àquela opção que te chama mais a atenção nesse momento. E eu vou começar com quem escolheu a primeira opção, a jaspe vermelha, ou jaspe vermelho, e esse tarô aqui. Lembrando que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Fique com aquilo que fizer sentido para você. Você pode também assistir a segunda leitura, se não ressoar completamente com a sua história. Ou escolher alguma outra leitura aqui do canal. Vamos começar aqui para a gente entender quais os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Do grupo 1, que escolheu aqui a jaspe. Vamos lá. A carta que acabou de virar, eu embaralhei e ela saiu. O 4 de ouros. Ela que precisava sair, né? Vamos ver aqui os sentimentos dessa pessoa por você. Eu vou complementar depois com um outro tarô. E agora as próximas atitudes. Eu não vou considerar essa. Eu vou ver aqui agora, antes de complementar, os seus pensamentos, sentimentos e atitudes em relação a essa pessoa que você trouxe. Então, começando com os pensamentos. Pajem de ouros, os sentimentos seus em relação a essa pessoa. As de ouros também. Nossa, 4 cartas de ouros aqui, de 5. E quais suas próximas atitudes que você vai ter ou que você deve ter em relação a essa pessoa. 9. Saíram 2. Curiosamente, né? Também saíram 2 aqui nas atitudes, mas eu vou considerar uma só. Vamos ver aqui, complementando o que esse 4 de ouros está aqui trazendo. O 2 de ouros tá para fora. Eu vou mostrar as cartas depois. O 9 de ouros em relação aos sentimentos dessa pessoa que ele tá aqui trazendo. O pendurado aqui, a nova visão. E as atitudes com o 8 de copas. O mestre. E nesse tarô do Osho, o mestre é um arcano, é uma carta que não representa nenhum arcano do tarô mesmo, é uma carta extra. Mas eu vou considerar aqui, porque ela faz sentido. E agora os seus pensamentos em relação a essa pessoa. 10 de ouros. Seus sentimentos. 4 de copas. E as suas atitudes. A mente. O as. O pajem. E agora qual o resultado, né? O que tem aqui na relação que conecta os dois? O que vem de resultado aqui desse momento? Saíram 2, eu vou aceitar. Vamos lá.
Os pensamentos... Bom, pensei em começar falando de você, porque aí você se identifica, mas lembrando sempre que também pode estar espelhado. O que eu falar sobre você são as atitudes, pensamentos e sentimentos da pessoa, e o que eu falar sobre a pessoa ser seu. Mas vou começar por você. Pensamentos, página de ouros com 10 de ouros. Aqui nós somos o mundo. Para você, essa pessoa tem todo um potencial, mentalmente pelo menos, a gente vai entrar aqui nas emoções ainda, no que você sente, mas os seus pensamentos giram em torno da seguinte questão: essa pessoa tem todas as características que você busca em um parceiro ou uma parceira. Essa pessoa tem todo um potencial de realizar, de concretizar algo, um relacionamento sólido, estável, duradouro, eu diria que eterno nessa vida, com você do seu lado. Essa pessoa aqui é como se ela te complementasse perfeitamente. Vocês são a contraparte um do outro. Ela tem todo esse potencial desse pajem. E o 10 de ouros é o pajem e o 10, né, do mesmo naipe. O 10, ele traz o casamento, a união que dura, a união sólida, estável, da forma que fizer sentido para você. Mas ela é uma carta que traz isso. Então é isso que povoa os seus pensamentos, que é como se você tivesse encontrado a sua contraparte, a pessoa que é ideal para você, pelo menos nesse momento. Sentimentos, a gente tem aqui mais uma carta de potencial. E aqui com o 4 de copas, a carta de potencial é o As de ouros. Também fala sobre isso, né? Talvez seja alguém aqui, eu esteja falando com pessoas que acabaram de conhecer uma pessoa e foi um encontro intenso, quando você bate o olho praticamente na pessoa e sente como se você já conhecesse aquela pessoa há muito tempo, ou sente algo muito forte pela pessoa. Esse As me traz isso. Ao mesmo tempo que a combinação, né, do As com esse 4, que traz uma ideia de voltando-se para dentro, fala dessa interiorização, esse momento de você fechar os olhos, parar tudo e se conectar com o que você realmente sente. Então eu acredito que por essa intensidade tenha trazido aqui muito física, talvez uma atração física muito forte. A gente não tem pausa aqui, mas o naipe de ouros que povoa aqui a leitura inteira, né? Eu tenho mais do que 4 cartas aqui, tanto nas principais quanto nas complementares. Eu tenho várias cartas de ouros, que é um naipe que fala da matéria, do material, do físico. Então me remete muito ao sensorial, ao que você sente no corpo, as sensações físicas. Então por isso que eu estou colocando nesse lugar. Não é o As, o naipe do desejo, que seria o naipe de fogo, mas tem essa característica sensorial. E aí, isso tudo, né, por conta dessa intensidade, isso te levou a ou se fechar, ou pelo menos parar um pouco para entender o que representa isso, o que isso significa. Esse se voltar para dentro traz muito essa energia de eu vou sentir, vivi isso aqui, agora eu preciso entender, processar esses sentimentos, essa informação toda que eu recebi. E aí, vou deixar aqui para as atitudes no final. Indo agora para a pessoa. Pensamentos dessa pessoa. A princípio, é alguém que... Eu tô olhando aqui para os sentimentos para tentar entender.
o que essa combinação de cartas traz, porque ela me traz, a princípio, uma contradição. Uma certa contradição. Então eu vou explicar algumas coisas que estão me ocorrendo. Por que contradição? Porque o 4 de ouros é uma energia de apego. É uma palavra muito forte relacionada a essa carta do 4. Até aqui, inclusive, ela tá abraçada aqui nessa bolsinha, como se fosse assim, é o meu bem mais precioso, aqui é a minha riqueza. Isso é o que eu conquistei, então eu preciso segurar aqui. Ao mesmo tempo que o 2 aqui, nesse outro tarô, o 2 de ouros, ele traz uma ideia de viver o aqui e agora. Eu vou dar um passo de cada vez, eu não quero muito saber onde isso me leva, eu quero viver o aqui e agora. Então é como se fosse uma energia de alguém muito livre, muito solto, muito só vamos aproveitar o momento, os pensamentos, né? E ao mesmo tempo alguém que tem uma energia de apego. Então o que me ocorre é ou é uma pessoa naturalmente apegada no sentido de alguém que gosta de se conectar mais profundamente, alguém que... Existem signos, né, que tem essa característica do apego. Me vem muito forte aqui o signo de Câncer, por exemplo, que gosta de criar raízes, não vai... e ainda por ser um signo de água, né, tem muito o emocional, a flor da pele, o emocional quem guia. Então, tecnicamente, são pessoas mais apegadas. Então, é alguém assim, que só vai se relacionar se enxergar potencial naquela pessoa, naquele relacionamento. Lembrando que aqui estamos falando de pensamentos, é o que passa pela cabeça dessa pessoa nesse momento em relação a você. E é isso, então assim, é alguém que tem esse desejo, ou é uma característica da pessoa de eu só me relaciono quando eu vejo o potencial, ao mesmo tempo que vive o aqui e agora. Eu não vou me preocupar com o dia de amanhã. Eu vou viver esse momento e ver onde isso me leva. Então, pode ser alguém, aqui pode ser muito forte que vocês estão se conhecendo nesse momento. É uma característica da pessoa mais racionalmente, logicamente, na mente dessa pessoa. Ela tá nessa energia. Ou é aqui, uma outra coisa que me ocorreu, que a gente tá vendo em relação a você, né? Mas me passou aqui pela cabeça uma situação de uma pessoa presa a algo ainda na vida dela, ou a outra história, um passado, ou alguém que ainda existe na vida dessa pessoa. De alguma forma ela tá meio presa ainda nessa história, e isso tá influenciando o aqui e agora com você. Então aqui pode ser para um outro grupo de pessoas. E por isso ela é alguém, né, uma pessoa que está muito nessa energia de vamos ver o que acontece. Inclusive o 2 de ouros traz uma questão de uma necessidade de escolha. É uma carta que fala sobre, eu vou refletir um pouco aqui sobre a melhor opção. Qual é a melhor opção para mim? Qual é a que eu devo escolher? É uma carta que traz isso. Sentimentos dessa pessoa. Complementando isso que eu acabei de falar, ou, né, tanto uma quanto a outra, ou o grupo de pessoas que é alguém que tem alguma história ainda em andamento, mal resolvida, alguma coisa, ou vocês só estão se conhecendo, vocês acabaram de se conhecer. Os sentimentos dessa pessoa, vamos lá, duas coisas aqui que eu quero falar separadas. Primeiro, lembrando que eu falei sobre a questão do apego. O que essa pessoa sente potencialmente, se vocês estão se conhecendo ainda, pode não ser que essa pessoa já sinta
o que eu vou descrever aqui com esse 9, plenamente ou conscientemente. Mas é como se isso aqui fosse o potencial, o desdobramento disso. O que vai acontecer conforme vocês seguem se conectando. O 9 de ouros é uma carta que remete muito a isso que eu falei sobre o apego. É assim, os meus sonhos sendo realizados. Eu sou uma pessoa, como eu descrevi, uma pessoa que só gosto de me relacionar, né? Só coloco minha energia em situações que têm um potencial de me trazer algo mais sólido, mais concreto, né? Eu não vou perder meu tempo com qualquer pessoa só para matar o tempo. E essa pessoa sente que você tem essas características que ela deseja, que traz o que ela quer, a realização desses sonhos aqui. Então esse 9, ele traz a colheita, a felicidade. O 9 no tarô do Osho, o 9 de ouros, é o momento da colheita. É a prosperidade que você, enfim, chega nela, né? Que você, enfim, desfruta, aproveita a felicidade que tem ali. Então, potencialmente, esses são os sentimentos dessa pessoa. Como eu disse, se vocês estão se conhecendo, não vou dizer aqui que essa pessoa sente um amor profundo por você, mas tem todo o potencial para que isso aconteça. Até pela carta que a gente tem de resultado. Vou falar dela no final. Tem uma mosca voando aqui. E aí, a outra carta que eu tenho aqui, que é a nova visão, que é o pendurado, ela me traz um reforço para o grupo de pessoas que eu falei, que é alguém, se você sabe que essa pessoa ainda está finalizando uma história, ainda está de alguma forma conectada a outra situação na vida dela, esse pendurado traz essa energia, porque o pendurado é uma carta que tem aquela ideia, aquela energia de paralisação. Eu não posso fazer nada, eu tô aqui parada, de cabeça para baixo, pendurada, né? O enforcado pendurado. Então, pode ser que tenham essas características de eu tenho esse desejo, eu vejo o potencial nessa pessoa, sentimentos e pensamentos da pessoa em relação a você. Eu vejo o potencial, eu acredito que ali tenha uma pessoa que pode me complementar e me oferecer tudo que eu venho desejando encontrar no mundo, mas eu ainda não posso fazer nada. Eu ainda preciso ajustar algumas coisas para que eu esteja pronto, preparado ou preparada para me colocar nesse relacionamento. Por isso, a gente tem esse 2 aqui, nos pensamentos. Por mais que seja uma pessoa que quer se conectar mais profundamente, ela tá meio que pisando no freio, porque, né, o momento a momento, pisando no freio, porque tem algo ainda que precisa ser resolvido na vida dele ou dela. Uma possibilidade. A outra possibilidade aqui com essa carta, aí pro grupo mais geral, né, isso que eu falei agora é exclusivo, né, desse grupo de pessoas que sabem, de alguma forma, que ainda tem pendências na vida do outro, mas, de modo geral, o pendurado nesse tarô se chama Nova Visão. Ele traz esse... Aí sim, complementando aqui com essa energia, né? É algo completamente diferente. O que eu sinto, né? O que essa pessoa sente. O que eu sinto é... Essa pessoa que tá aqui na minha frente, ela me traz algo que eu nunca vi em outra pessoa. É especial, é muito especial isso. E por isso eu acredito, eu falei aqui, né, que é tão forte essa... Aqui quando eu falei de você, na verdade, o Ais aqui de ouros, essa força dessa conexão, a intensidade. Eu acredito muito que essa pessoa sentiu da mesma forma. Foi espelhado aqui, está espelhado, né, os sentimentos. Porque eu descrevi mais ou menos isso aqui, que está nos seus pensamentos. Pode ser aqui, inclusive, que você está se perguntando. Será que essa pessoa, isso tudo que eu senti, será que isso é real? E isso aqui, essa dupla, porque isso que eu trouxe, né, essa profusão de sentimentos,
veio muito aqui no seu mental. E por isso que eu tô aqui reforçando. De fato, essa pessoa sentiu o mesmo, porque isso tudo tá aqui no emocional dela. Eu sinto isso aqui muito forte. Tá em linhas diferentes, mas é como se fosse uma confirmação para as suas dúvidas. Porque passa pela sua cabeça, né? As minhoquinhas na cabeça estão aqui confirmadas. De fato, foi real a conexão, a pessoa sentiu a mesma coisa, por mais que ela não demonstre, por mais que nesse momento ela esteja levando as coisas mais assim, de forma leve, de um jeito mais solto, vivendo um dia de cada vez, às vezes nem demonstrando plenamente tudo que sente, ou, como eu disse, pode não ser que ela sinta isso tudo de forma consciente, mas ela percebe em algum nível que existe todo esse potencial em vocês. Quais são as próximas atitudes dessa relação, dessa pessoa em relação a você? A carta que saiu aqui, a primeira, o 8 de copas. E agora falando isso tudo, principalmente para o 8 de copas com mestre, né? Principalmente para esse grupo de pessoas que, de alguma forma, nesse momento sabem que existem pendências a serem resolvidas na vida da pessoa. Esse 8 de copas com o mestre traz a energia do se tornar uma pessoa que está buscando formas de se tornar mestre de si, no sentido de entender e buscar ganhar forças para tomar as atitudes que precisa para finalizar aquilo que precisa na própria vida. Limpar o terreno, sabe? Deixar tudo limpo, não ficar com nenhuma pendência para estar pronta. Então, como atitudes em relação a você, aqui eu tenho duas situações. Primeiro, é alguém que pode seguir nessa energia do vamos ver o que acontece um dia após o outro. Não é alguém que vai se aproximar intensamente, vai levando. Uma outra possibilidade aqui, e aí isso aqui serve para todo mundo, não só para as pessoas que sabem que têm pendências. É alguém que pode em algum momento se afastar de você. O 8 de copas, ele traz essa energia de afastamento. Eu me retiro de um lugar. Normalmente é uma carta que fala sobre ir para dentro, ir para o inconsciente, olhar para a própria sombra para se transformar, se libertar de coisas, se libertar no sentido de se fortalecer internamente, como eu falei, ganhar coragem, ganhar força para então dar espaço, dar passagem para isso tudo que tem de potencial aqui nesse 9, como eu falei. Aqui é alguém que ainda está muito com o pé no freio, não está deixando isso aqui vir para a superfície. Então existe uma necessidade de transformação, de fortalecimento e transformação dessa pessoa. E aí pode ser que isso represente, isso signifique um afastamento. Ou pelo menos você sentindo essa pessoa mais distante. Pode não ser um afastamento total, do tipo cortar comunicação, mas você sentir uma certa frieza, um certo distanciamento. Eu vejo muito como algo que eu sinto tanto que eu preciso me retirar disso, porque isso pode me levar para um lugar que eu não sei, que eu tenho medo, porque no momento eu ainda não consigo ter força suficiente para estar aberto para isso tudo que parece ter aqui. Então é alguém que tem aqui uma tendência, pelo menos a princípio, a fugir dessa situação. Quanto mais sentir, mais vai fugir. Mas não se preocupe, porque o desdobramento disso é positivo. Se houver um afastamento, se já houve até, inclusive, isso acaba e existe aqui um potencial de reunião.
Indo aqui para as suas atitudes, por que eu deixei por último? Porque eu já tinha sentido mais ou menos isso aqui. Quando eu olhei essa carta do 8 de copas, me veio muito essa questão de afastamento. De alguém que escolhe se retirar. Então, as suas atitudes devem ser... Primeiro de tudo, a gente tem a carta da mente aqui. E aqui eu vou te trazer algumas mensagens. A primeira, que eu já vou tirar aqui do meio do caminho, senão eu vou esquecer de falar dela depois, é: não dá bola para pensamentos sabotadores. Se você sente essa conexão, se você sente verdade nessa pessoa, não ache que você está se iludindo. É claro que é importante manter os pés no chão. Lembrando que a gente tem várias cartas de ouros aqui. Como eu falei, a matéria é pé no chão. Então, manter os pés no chão é importante. Não criar expectativas e principalmente ilusões, porque a frustração pode ser proporcional. Lembrando que é uma pessoa que tende a se afastar. Mas também não quer dizer que você deva se fechar completamente. Aí você se afastar e fechar a porta para essa pessoa porque parece que ela não liga para você. Percebe a sutileza? Deixa a porta aberta. Você precisa ser racional, agir com racionalidade, com a sua razão. Sim, afinal é a sua vida. Você também não precisa ficar esperando uma pessoa se decidir resolver a própria vida para estar pronta para você. Eu sempre falo isso, você merece ser feliz hoje, aqui e agora, no momento presente. Você não precisa esperar por ninguém. Então, você pode viver a sua vida, mas você não precisa fechar a porta para essa pessoa se você sente verdade no que ela demonstra, até onde dá, no que ela fala, no que você sente sobre a conexão e sobre a própria pessoa. Então, essa carta fala sobre isso, a autossabotagem. Eu começo, as minhoquinhas na cabeça, como eu falei, né? Eu começo a ver que a pessoa tá estranha, tá distante, eu já acho que ela me odeia, que ela não sente nada por mim, tá só me enrolando. E aí eu fecho a porta. E aí você fecha a porta para um relacionamento, uma possibilidade de um relacionamento que não é para acontecer, pelo menos nesse momento, enquanto essa pessoa não encontrar essa força aqui, para se libertar de algo na vida dela. Não é pessoal, não tem nada a ver com você. Entende? Então, a primeira mensagem dessa carta. E aí, eu tenho aqui a combinação. A mente, né? O pajem. As setinhas desse tarô sempre me confundem. O pajem de espadas com o 9 de paus. Como eu estava falando, a minha percepção de ser alguém que tenderia a fugir, a se afastar, pelo menos, a sua atitude deve, nesse momento, ser e esperar. Usar a sua mente, a sua razão, para não se precipitar, para não pressionar a pessoa, para não se afastar da pessoa, fechar a porta para ela. Espera. Aqui esse 9 traz essa figura com esse cercado, né? Ela tem uma ânsia, uma vontade de cruzar essa barreira e desbravar. Ela tem essa tocha na mão. É como se ela estivesse querendo muito desbravar o caminho, mas tem um obstáculo. Esse obstáculo, para você, nas suas atitudes, são as atitudes dessa pessoa. Então você precisa esperar, saber a hora de sair daqui. Esperar essa pessoa tomar a iniciativa ou falar com você, ou te procurar, ou você vai saber, você vai sentir qual é o momento certo. Porque aqui é um momento de pausa, de espera. É a melhor atitude que você pode ter nesse momento. Mas buscando fazer isso de uma forma tranquila, tranquilizando a sua mente, não criando histórias, né? Inventando coisas que não são reais. Deixa rolar. Assuma você essa postura aqui de deixa rolar. Vamos ver onde isso leva.
Eu nem crio expectativa e nem fecho a porta. Eu só tô deixando as coisas acontecerem. O resultado aqui, né, a conexão em si, o que ela traz foi aqui o Rei de Ouros, a abundância. Lembrando que essas duas cartas saíram juntas, né? E eu aceitei. Eu ia tirar outra de qualquer jeito. A abundância e o condicionamento. Aqui o diabo. Eu tenho aqui a energia do diabo e do Rei de Ouros. E esse condicionamento me traz muito forte uma mensagem que dialoga muito com isso tudo que eu acabei de falar sobre a sua postura, as suas atitudes e também sobre as atitudes dessa pessoa. Por quê? É como se essa pessoa estivesse presa aqui. Percebe que esse leão, ele tá diminuindo a força dele. Ele é um leão, mas ele tá fingindo que é um carneiro. Ele tá aqui todo amarrado a essa pele de carneiro, fingindo que não é com ele. Ele inventou uma história de que ele é menos, de que ele não tem força, então ele tá se contentando em ficar ali, vivendo como um carneiro. Essa é a história dessa imagem nessa carta. Então, isso fala muito sobre o que eu falei aqui, sobre o se tornar mestre de si. Essa pessoa precisa recuperar essa força. Descobrir o poder dela de conduzir a vida dela. Eu sinto, eu me permito sentir e eu vivo o que eu quero viver. Eu preciso encerrar histórias, mas eu não posso ficar presa a histórias que já passaram, inclusive. Então essa pessoa precisa disso. Ao mesmo tempo que, se ela não, enquanto ela não conseguir fazer isso, o resultado para você é ficar aqui nessa energia de espera, de pausa. E aí, como eu falei, você não precisa esperar por ninguém, a não ser que você queira, a não ser que isso faça sentido para você. Por que eu falo isso? Porque depois, vou dar um exemplo. Não tô falando que é a história que eu tô vendo aqui, é um exemplo. Passaram-se 5 anos e essa pessoa ainda não conseguiu sair desse lugar. Você esperou por 5 anos. E aí, de repente, essa pessoa encontra uma nova pessoa e segue a vida. E você ficou esperando e nada aconteceu. Quando isso acontece, você olha para trás e se pune, se penaliza e se culpa? Ou pune, penaliza e culpa outra pessoa? Do tipo, por que eu fiz isso? Por que eu esperei alguém que acabou não ficando comigo? Se essa for a sua energia, você não escolheu de fato esperar a pessoa. O seu ego te fez... Aqui a gente tem um apego, né? Te fez ficar apegada a uma ideia sobre uma pessoa que você de alguma forma acabou criando uma ilusão de que ela ia vir para perto de você, mas isso nunca aconteceu. Às vezes nem era para acontecer. E aí? Por isso que eu digo, se você escolher esperar, você precisa fazer isso de coração. Porque lá na frente você não pode se arrepender pelo resultado que venha a acontecer. Positivo ou negativo. Se for positivo, lindo, maravilhoso. Vivemos felizes para sempre. E se não for? E se não der certo? E se essa pessoa não resolver a vida? E aí? É por isso aqui é um parênteses, por isso que eu sempre falo aqui, tem outras leituras em que eu falo sobre isso, sobre essa questão de honre as suas escolhas, faça, decida e aceite o resultado a partir da sua escolha. Porque se não tiver o resultado, deu errado, foi ruim, então você não escolheu de verdade. Mais ou menos isso que eu sempre digo. Porém, voltando aqui ao contexto da história aqui que eu tô lendo, a gente tem o Rei de Ouros, a abundância. É uma carta, uma palavra que por si só já traz essa energia de felicidade. Aqui, o que eu tenho é essa mesma ideia
nos 3 pontos aqui da leitura. Eu tenho ela nos sentimentos da pessoa, com esse 9, a felicidade aqui do 9, da colheita, do 9 de ouros. Eu tenho o 10 de ouros nos seus pensamentos, você de alguma forma achando, sentindo também, né? É algo que eu penso, que eu sinto, é meio misturado, que essa pessoa é a pessoa que vai ser esse 10 de ouros pra mim. Então essa energia tá aqui e ela de fato tá aqui no resultado. Ou seja, não é que você tá inventando, não é coisa da sua cabeça. Assim como essa pessoa sente mesmo. Tanto é que o resultado dessas 2 partes se unindo é isso. É o Rei de Ouros, é a abundância, é a felicidade plena. A abundância é a vida plena, é o viver uma vida. Eu vou usar a palavra perfeita no sentido de aquilo que eu mais desejo, eu consegui realizar, eu tô vivendo essa vida, essa união. Então, essa é a energia potencial desse relacionamento. Mas aqui tá muito nas mãos dessa pessoa se resolver para que isso aqui não seja só potencial, para que isso seja a realidade. Por isso ela veio aqui com o condicionamento junto. Ela tá atrelada a essa necessidade de se libertar do condicionamento, de se libertar dessas crenças, das limitações. Reconhecer a própria força, o próprio poder de viver a vida que deseja. Então tá totalmente nas mãos dessa pessoa. E aí eu volto para você. Se você escolher que tudo bem, eu espero essa pessoa se resolver, o potencial aqui de resultado é positivo, mas como atitude é interessante que você não faça nada, que você não se precipite. Porque você pode, nisso, inclusive, uma outra coisa, ansiedade, se precipitar. Pode ser que, quanto mais você pressionar, ou quanto mais você ficar pensando obsessivamente, ou querendo, né, abordando a pessoa, se você tiver oportunidade, por exemplo, quanto mais você fizer isso, mais essa pessoa vai fugir. Mais ela vai se afastar enquanto ela não estiver pronta. Então é interessante que você se acalme. Espere, dê tempo ao tempo. E é isso que eu tenho aqui. Para você do grupo 1, você que escolheu aqui a pedra jaspe, essa é a energia desse momento para você, desse relacionamento com a pessoa que você trouxe nos seus pensamentos. Te agradeço por me permitir acessar a sua energia. Se você ainda não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever, lembrando de ativar as notificações, porque o YouTube não entrega direito para as pessoas. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá! Vou agora para a segunda leitura, você que escolheu a calcita ótica e o tarô mitológico. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, ela é feita para a energia de várias pessoas, então fique com aquilo que fizer sentido para você nesse momento. Se não ressoar de forma alguma com a sua história, a pessoa que você trouxe aqui, você pode assistir a primeira leitura e ver se tem uma mensagem lá para você, ou escolher alguma outra leitura aqui do canal. Vamos ver aqui com o tarô, esse tarô que você escolheu, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você. É uma leitura que funciona para o momento em que você está assistindo, né? Tá chegando aqui. Estão todas invertidas, caíram várias, eu vou ficar só com a primeira aqui. 4 de ouros. Os sentimentos dessa pessoa em relação a você. Várias cartas. Eu vou tirar mais um complemento aqui com outro tarô, então por isso eu tô pegando uma carta só. E agora as atitudes dessa pessoa em relação a você. Lembrando também que pode estar espelhado. O que eu falar sobre essa pessoa pode ser que você se identifique e aí esteja invertido. É só colocar, inverter aqui, né? Mas tudo que eu disser aqui, desse lado eu tô tirando sobre a pessoa. E eu quero tirar aqui algumas cartas pra gente entender o que você pensa nesse momento. Quais são os seus pensamentos em relação a essa pessoa.
Não falei as cartas, né? Depois eu falo. Os sentimentos, seus sentimentos em relação a essa pessoa. E as atitudes que você vai ou deve tomar em relação a ela, né? Vou complementar aqui com esse outro tarô. A primeira carta que saiu aqui nos pensamentos, o 4 de ouros, que curiosamente também estava aqui na leitura número 1. Quais... Não vou aceitar. O que esse 4 de ouros, né? Esclarecer aqui pra gente o que ele tá aqui dizendo, representando. A fonte. O As de Paus, que é a carta que tá aqui nos sentimentos dessa pessoa. Esse As de Paus está fazendo o que aqui, né? O que ele tá querendo dizer? A morte, a transformação. E temos o 8 de espadas aqui nas atitudes, as ações que essa pessoa pretende ou vai tomar em relação a você. Futuro próximo, né? O que esse 8 de espadas está trazendo aqui? 5 de espadas, a comparação. Agora, para você, temos o As de Copas como pensamentos. Muito parecido aqui com a primeira leitura. As duas primeiras cartas. O que esse As de Copas está trazendo aqui? A paciência. 7 de ouros. O 4 de paus nos sentimentos. Tá bem parecido com a primeira leitura. Assim, olhando, né? Vamos ver aqui, eu vou entender aqui o que cada carta traz. Pode trazer uma mensagem bem diferente, mas a princípio tá parecido. Esse 4 de paus, o que ele tá querendo trazer aqui como mensagem? Sobre os sentimentos. Várias cartas de... O que eu fiquei vendo aqui, né? Eu enxerguei assim... Essa carta, vou mostrar só por curiosidade, que seria o Rei de Paus. E a outra que saiu junto aqui, a Rainha de Paus. O casal aqui do naipe. E a carta que saiu, que foi a primeira, o 8 de Paus. 3 cartas do mesmo naipe. 4 cartas do mesmo naipe, porque a gente tem o 4 de paus aqui. Bastante fogo nessa leitura. Tem 2 vezes o As. Suas atitudes em relação a essa pessoa aqui, o 10 de espadas. Não falei, não mostrei, né? 10 de espadas. Complementando aqui. O avarento. O 4 de ouros saiu pra você. Já vou tirar mais cartas, mas o 4 de ouros está aqui. As sincronicidades. 4 de ouros, 4 de ouros. Aqui, lá e cá, né? Na pessoa e em você. Ela tá aqui complementando o 10 de espadas. O resultado dessa conexão. A voz interior e além da ilusão. Uma coisa que me chama muito a atenção aqui, principalmente nesse meio, no resultado, né, sobre a conexão, a sacerdotisa, que é a voz interior, junto com o julgamento, 2 arcanos maiores aqui, que é o além da visão. Vou falar sobre elas no final. Vamos lá. Eu vou começar aqui com seus pensamentos e sentimentos. Depois eu passo para os pensamentos e sentimentos da pessoa. No final, eu vou falar das atitudes dela e as suas em relação a ela. Porque, assim como no primeiro grupo, tem muito uma questão aqui de uma coisa estar atrelada à outra. Então, eu vou deixar as suas atitudes para o final. Vamos lá. Primeira dupla de cartas que a gente tem, pensamentos. O As de Copas, nos seus pensamentos estão os seus sentimentos. Você
visualiza essa pessoa como uma pessoa com um grande potencial para você estabelecer uma conexão mais profunda, estabelecer uma conexão que vai levar a algo mais sólido, pelo menos emocionalmente, né? Aqui a gente tem uma combinação de água e terra, né? Copas e ouros. Então, existe aqui uma questão, e o 7 de ouros, né? Algo sendo criado, gestado, gerado, uma vida sendo gerada. Então, nos seus pensamentos existe esse potencial aqui. O potencial de fertilidade, não em relação a ter filhos, pode ser também. Alguém com quem você se visualiza construindo de fato uma família, tendo filhos, mas se não fizer sentido para você, é o que isso representa, né? A ideia de você, teoricamente, você vai desejar criar uma família com alguém que você vê potencial para isso. Não é uma pessoa que parece que pode te deixar na mão a qualquer momento e vai te abandonar. É alguém que você vê ali, alguém que tem uma solidez suficiente para estar ao seu lado. Na alegria e na tristeza, como dizem, né? É isso aqui. É o potencial do que isso significa. Então, de construção, de criação, de uma vida a dois. É isso que está nos seus pensamentos aqui, com o Ás de Copas e esse 7 de ouros. Então tá meio que misturado, né? O que eu sinto e o que eu penso. Porque aqui nos seus sentimentos, eu tenho muito forte... Basicamente a mesma coisa, porque eu tenho muito forte a questão do desejo. Os seus desejos sendo realizados, digamos assim. Porque eu tenho 2 cartas do naipe de paus. Como eu falei, saíram o rei e a rainha, né? É como se você sentisse, eu não tirei, mas eu vi essas 2 cartas e coincidentemente, né, entre aspas, a gente teria 4 cartas do naipe de paus. Então é muito fogo. Ou seja, eu traduzo aqui como um desejo profundo. Mas não é só um desejo físico, né? Uma atração física. É um desejo da alma. Porque o fogo, o naipe de fogo, ele fala sobre a nossa alma. Fala sobre espiritualidade, inclusive. Então, esse desejo da sua alma de viver algo assim. E você vê nessa pessoa, se você não está se reconhecendo, ou está espelhado de fato, ou essa não é a sua mensagem. Mas é como se aqui para mim fosse muito certo que você vê nessa pessoa a sua pessoa, aquela que é como se fosse, acho que eu falei isso no primeiro, é como se fosse a pessoa destinada a estar com você. Esse quadro de paus tem muito isso. Aqui nesse tarô mitológico não tem muito forte o símbolo tradicional do que é o 4 do tarô tradicional de fato, que é um casamento, é uma imagem de um casamento sendo celebrado, ou seja, uma base sendo construída. O 4 é a base sólida. E aqui junto, pegando um pouco dessa ideia, junto com essa carta da viagem, a viagem aqui me fala sobre jornada. Então, só reforça para mim isso que eu acabei de falar, né? É um desejo da sua alma. É como se você visse esse potencial nessa pessoa, você sente essa conexão com essa outra pessoa como uma conexão profunda de alma. Como se vocês tivessem combinado isso muito antes de estar aqui. É um caminhar de 2 almas juntas, sabe? Me vem muito forte isso. E talvez por isso esse Ás aqui, quando eu falei, né, sobre o Ás de Copas, todo o potencial emocional de construção, é assim, vou levar para um exagero aqui, tá? Mas é como se fosse assim, perdão pelo barulho, é como se fosse assim, se não for com essa pessoa, não tem mais ninguém no mundo pra mim, porque não é possível, tem que ser essa pessoa.
É muito essa energia, é algo muito intenso, muito forte. É isso que eu tenho aqui em pensamentos e sentimentos para você, meio que misturados, tá tudo junto aqui. É normal de acontecer. Eu vou agora para os pensamentos, sentimentos e atitudes da pessoa em relação a você. Pensamentos. Eu tô pensando aqui se eu falo da mesma forma, tá me vindo aqui uma mistura das duas coisas juntas. Por quê? Eu tenho aqui o 4 de ouros com o Ás de paus. Me vem muito forte, assim, algo que passa por uma ideia de... Eu acredito, visão dessa pessoa, né? Eu acredito que essa pessoa, você, tem muito a me oferecer. Eu sinto essa conexão aqui, como acabei de falar, eu nem estava pensando nisso, mas acabei de falar sobre a questão espiritual, da alma conectada, né, ao naipe de paus. Está muito aqui nessa carta. A fonte é a energia divina. O Ás é o impulso, onde eu tenho o Ás, tá embaixo de novo. Por isso também, né, que tá uma coisa conectada à outra, que eu penso e o que eu sinto, tanto em você quanto nessa pessoa, que é o Ás aqui, ó. É a mesma carta. O Ás é potencial. O Ás é uma energia nova, é uma força que vem, eu sei lá de onde, vem de dentro, vem da alma e me joga na direção dessa pessoa. Eu sinto esse impulso, eu sinto essa conexão. Isso tudo que você sente, que eu acabei de descrever, essa intensidade toda, tem muito Ás, muito fogo aqui, essa intensidade toda tá nessa pessoa também, tá passa pela cabeça dela, ela sente e ela pensa, o que é isso? De onde isso vem? O que isso tá querendo dizer? Tem isso aqui, com esse Ás. Ao mesmo tempo que, assim como eu falei no primeiro grupo, aqui traz muito uma energia de apego, esse 4 de ouros. O apego é assim, pode ser ou uma pessoa que é naturalmente mais apegada, que gosta, expliquei isso lá, vou repetir aqui, é alguém que tem essa tendência a se relacionar quando, assim, eu só vou me relacionar com alguém que eu vejo potencial nessa pessoa, eu não vou perder meu tempo ou viver de passatempo só pra me divertir. Eu só vou entrar, né, me conectar a alguém, interagir com alguém, se eu enxergar potencial ali. Senão, não me interessa. Então pode ser uma pessoa que tem essa tendência a esse apego. Nesse sentido de, eu gosto de me apegar, eu gosto de criar raízes. Esse 4 aqui, né, é um pouco disso ali também. Eu gosto de criar raízes. Eu preciso disso para me sentir feliz. Senão eu sinto que eu tô só perdendo tempo. Então eu tenho essa necessidade. Então esse 4 aqui traz isso como talvez uma característica da pessoa. Ou ela pode estar aqui representando um pouquinho diferente do que eu falei no primeiro grupo. Tá me vindo muito mais forte aqui um apego dessa pessoa em você. Como se, assim, pela combinação que eu tenho, né, desse Ás, eu sinto algo tão intenso que eu tô aqui obcecada nessa energia, nessa pessoa. Então, é alguém que pode estar, assim, pensando obsessivamente em você, sentindo isso tudo e querendo mergulhar nisso, querendo desbravar, entender o que é isso. E aí a gente entra aqui nos sentimentos, que eu tenho muito disso também. Esse Ás de paus, essa faísca, aqui me vem muito forte eu tô tentando fugir um pouco do que eu falei no primeiro grupo, para não repetir tudo que eu falei lá, mas tá me vindo aqui um pouco do que tinha lá. Por quê? O que eu vou falar sobre esse Ás de paus aqui nos sentimentos, principalmente junto com a transformação aqui, que é a carta da morte,
me fala muito sobre uma energia de reacender a chama. É como se essa pessoa tivesse... Foi isso que eu falei mais ou menos no primeiro grupo, né? Alguém que podia estar apegada de alguma forma com assuntos pendentes ainda em situações anteriores, num relacionamento anterior, ou problemas na vida, de modo geral. Alguém que tem pendências para resolver. Então, esse Ás aqui pode estar... Ás e morte, né? Pode estar representando um pouco disso. Aqui eu vejo muito mais como alguém que talvez tenha tido uma decepção, tenha sofrido no passado. É alguém que pode trazer uma dor. E aí eu entro nessa ideia de pendências do passado como uma necessidade de se curar dessas dores, desses traumas passados. Muito mais do que encerrar um relacionamento, por exemplo. Assim, eu ainda tô meio presa a alguém, ainda tenho assuntos a resolver. Aqui me soa mais como questões mais internas, como dores, como... E aí isso pode ter causado um bloqueio nessa pessoa. Então eu tenho aqui o fogo reacendendo dentro dessa pessoa. O que ela sente talvez por tanta intensidade que eu tenho aqui, né, observando essa dinâmica, foi tão forte que ela, de alguma forma, pelo menos ficou curiosa, assim, do tipo, vou ver aqui, o que é isso? Então, ela se permitiu, de alguma forma, renascer, e é muito engraçado. Tô falando esse tempo todo aqui, acabei de falar esse renascer, né? Uma das imagens, um dos símbolos que tem aqui na Carta da Morte é uma fênix. Tem aqui. É o símbolo da transformação, da morte e do renascimento. Então é como se essa pessoa enxergasse até em você, ou sentisse em você, um lugar confortável e seguro para se permitir voltar a sentir, voltar a viver algumas experiências, porque talvez ela tenha se fechado. E aí, esse é o ponto que eu quero começar a falar, que eu vou falar aqui das atitudes. Mas essa carta da morte aqui, ela já estava me trazendo isso antes de olhar para as atitudes, ela já estava me trazendo muito uma necessidade de alguma coisa que precisa ser finalizada na vida dessa pessoa, né? Talvez essa cura emocional precisa acontecer antes dessa pessoa de fato estar pronta. Porque nas atitudes eu tenho o 8 e o 5 de espadas. Uma carta aqui muito forte me traz, eu vou mostrar aqui a imagem, porque é literal o significado dela. É uma pessoa que está presa. Ela aqui está cercado por muitos carros passando, fazendo barulho na rua. Eu não vou pausar o vídeo. Espero que o carro do ovo não saia aí no som. Uma pessoa aqui presa por essas espadas. Qual a atitude dessa pessoa em relação a você nesse momento? Nenhuma. Basicamente nenhuma. Pode ser aqui... Eu vou dar uma possibilidade, não é o que eu tô vendo mais forte, como eu vi no primeiro grupo, que é um afastamento. Mas pode ser que essa pessoa não faça nada, não tome nenhuma atitude, do tipo fazer uma proposta, do tipo aprofundar de fato. Ela sente muito forte, mas ela, vou usar o mesmo termo que eu usei no primeiro grupo, tá com o pé no freio. Eu não vou me permitir sentir tão profundamente assim. Eu sinto, mas eu vou fingir que não tá acontecendo. E eu vou levar as coisas aqui de um jeito mais leve, fazendo a egípcia. Mas sinto muito forte. Então, como atitude, essa carta me traz isso. Uma paralisação, uma pausa, uma estagnação. Ele tá aqui todo preso. Ele não sai do lugar. Ele tem aqui, de um lado, os medos
as dores, os sofrimentos, do outro a consciência, aqui representado por Apolo, que é o Sol. Apolo é o deus Sol, é o deus da consciência, da iluminação e do sucesso também. Então assim, só que ele tá aqui se você olhar aqui, ele tá de braço cruzado com uma expressão bem repressora. Acho que dá pra ver. Porque assim, e aí? E aí, meu filho, não vai fazer nada? Vai ficar preso aí? Tá com isso tudo dentro de você, tem esse monte de coisa pra ser resolvida, tem força, tem capacidade de se libertar dessas amarras, mas está escolhendo ficar preso aí? Até quando? Por isso que Apolo está aqui nessa postura. Aqui é preciso uma atitude. Mas enquanto essa pessoa não escolher tomar uma atitude, ela vai ficar presa ali, sofrendo, não vivendo isso tudo que tem de potencial aqui, que você sente também, você percebe, mas ela está escolhendo ficar ali, viver em sofrimento, porque é o lugar que é conhecido. Aqui a comparação, eu não vejo muito como comparar duas pessoas. Me veio muito forte agora aqui porque eu tenho uma árvore e um bambu, que é incomparável, né? Cada um tem a sua força. Um é forte, é rígido, o outro é flexível, maleável. E aqui pode ser que inclusive seja uma representação da energia de vocês dois. Talvez você, pelas características que eu vi aqui, talvez você seja mais bambu, né? Mais flexível. E essa pessoa precisa, e talvez eu vejo aqui como uma atitude, inclusive, dela, mudar a si por observação. Olhando como você age, como você flui na sua vida, você vai inspirar essa pessoa que é mais rígida, vai começar a amolecer até essa pessoa conseguir sair desse lugar. Pelo exemplo. É isso que me ocorre aqui com essa ideia de comparação. Mas 5 e 8 de espadas são cartas do naipe da mente, né? Que já é um naipe muito difícil. A nossa mente tem uma tendência à sabotagem muito grande. Então aqui, volto a dizer, essa pessoa tá muito travada. Essa mente tá limitando, tá travando, tá bloqueando, tá impedindo dela ver, enxergar a realidade, enxergar a verdade, enxergar até muitas vezes, enxergar a si, a força que tem, enxergar o que sente, trazer para a superfície, trazer para a consciência, como eu falei aqui, de Apolo. Sente muito, tem esses sentimentos aqui, né? Esse as 2 vezes, mas isso pode estar num lugar oculto, pode estar escondido, pode ser uma negação. Uma pessoa que está em negação. E é preciso sair disso, conseguir se permitir enxergar além disso tudo aqui, além da dor, além dos traumas passados, para que ela viva. Então, as atitudes, trazendo aqui para um lugar mais prático, as atitudes dessa pessoa nesse momento é não ter atitude. É isso que eu preciso te dizer. Pelo menos no futuro próximo. Pelo menos por agora, no momento que você está assistindo isso. Se você se identificou e isso aqui está em andamento há muito tempo, pode ser que esteja começando a mudar. De alguma forma, essa pessoa aqui está se tornando um pouco mais maleável. E aí, por que eu falei isso, né? Assim, a sequência aqui. As suas atitudes que traz aqui sim, o que eu ia falar antes, né? Tenho 2 cartas do naipe de espadas. Não é o naipe da ação, da realização. É o naipe da mente. Eu penso e não chego a conclusão nenhuma, então não faço nada. Essas 2 cartas têm muito essa energia. As 2, de fato, 5 e 8. Nas suas atitudes, e aí, né, agora voltando ao que eu ia falar. As suas atitudes estão atreladas às atitudes dessa pessoa.
aqui a dica para você é igualmente não fazer nada. Você precisa esperar essa pessoa estar pronta. Você precisa esperar essa pessoa fazer um movimento na sua direção. Aí você precisa talvez estar mais atenta, observando como essa pessoa está se comportando, para que você perceba as sutilezas da mudança de comportamento. Aí é a sua hora de agir. Enquanto essa mudança de comportamento não acontecer, você deve ficar igualmente quietinha, parada, só observando e vendo o que acontece. Porque senão a tendência aqui é essa pessoa se fechar ainda mais. Não se abrir. É causar o efeito oposto. E aí o que eu tenho aqui, né, pra você? Mais uma carta de espadas, como eu falei. Aqui o naipe, acabei de falar, né? O naipe que representa a mente, o pensar, pensar, pensar e não fazer nada, não agir. Mas aqui eu vejo muito duas coisas. A primeira é essa ideia de observar para refletir, para encontrar ali as informações necessárias nos detalhes. E além disso, sendo esse 10 de espadas, traz aqui alguém, é a mesma figura, né, da carta que eu mostrei antes. Aqui no 8, ele tá, assim, derrotado. Mas não é isso, assim, a energia principal. O que traz aqui o símbolo dessa pessoa deitada é assim: você precisa só esperar. A sua atitude é não fazer nada, é ficar o mais passiva possível nessa história. Porque a gente tem aqui Atena, a figura principal aqui, os medos estão aqui com as fúrias, se eu não me engano. Os medos, representado aqui com, esqueci o nome delas, elas estão, vamos lá, aqui tem uma barreira. As espadas, a mente, ela pode servir não só para pensar em coisas limitadoras, né, em pensamentos limitadores. Você pode, acabei de falar na capacidade da mente, né, o naipe de espadas é difícil porque a gente tem uma tendência a pensar sempre o pior. Mas se a gente usar todo o potencial da nossa mente para agir, para criar uma realidade positiva, essa mente ajuda a gente. Então, aqui são os pensamentos, na verdade, sendo usados como, agora sim, criando essa barreira para não deixar que os medos avancem e assim eu recuperar minha força para sair desse estado. Porque aqui a gente tem Atena, como eu ia dizendo, que é a deusa da verdade, da justiça e da verdade, né? É a deusa da mente, inclusive. Ela é uma deusa muito mental. Mas de usar o potencial positivo dessa mente. E a gente, no fundo da carta, tem o sol nascente. É assim a história dessa carta. A esperança, ela existe. Dias melhores estão nascendo. Daqui pra frente, não tem mais pra trás. É mais ou menos isso. Daqui pra frente, não dá pra voltar pra esse 8. Daqui pra frente é pra cá, ó. É pra ação, pro ir em busca, pra realização. É usar a energia do sol. Aqui falei do sol. Apolo, Deus Sol, representa a consciência. A força da consciência. Que leva às realizações, leva ao sucesso. Porque a carta do sol, no tarô mitológico, ela é a carta do sucesso, da realização. A carta do sol é isso e tem essa energia, né? E no tarô mitológico é a figura do deus Apolo, representando o deus Sol. Então essa energia está aqui em potencial. Mas você precisa ser muito estratégica para lidar com essa pessoa. Outro dia, tem um tempo já, eu falei sobre a palavra lidar, né? Muitas pessoas falam, você está lidando com alguém. Eu não gosto desse termo, mas aqui ele é aplicado, sim. É como que você lida com as características dessa pessoa estrategicamente, não para gerar conflito e afastar, mas para mostrar, inclusive, para essa pessoa que você é alguém em que essa pessoa pode confiar. Ela pode
soltar a armadura e se abrir. Se ela sente isso, ela pode isso. Ela não precisa mais estar armada, porque você não é alguém que vai ferir ela ou ele. Então, aqui como atitude, junto aqui com o avarento, né? Eu falei um monte, mas não mostrei a outra carta. O avarento, 4 de ouros, mais uma vez o apego aqui. Aqui nessa carta, né, traz muito, muito forte a questão de apego. Alguém agarrado, ela tá aqui criando um muro. Aqui, vou falar mais ou menos o que eu falei no primeiro grupo também. A dica, uma outra dica dessa carta é você não fechar a porta. Por quê? Aqui, essa pessoa precisa de um tempo. Ela precisa desse processo todo de trazer de volta esse poder para si. Se você olha isso e fala assim, não me serve, porque tem que ser no meu tempo, tem que ser agora. Se não for agora, não é. E aí você fecha a porta para essa pessoa. Isso é afastar a outra pessoa. Isso é não dar tempo ao tempo, não dar tempo, o tempo que ela precisa para se curar. Vou repetir o que eu falei no primeiro grupo. Você não precisa esperar por ninguém. Se e somente se você ver sentido nisso, se para você tudo isso que eu descrevi aqui nos seus pensamentos e sentimentos, se é real, se você sente isso que eu descrevi, e se você sente que precisa e que deve e que pode esperar o tempo que essa pessoa precisa, ótimo, espere. Porque tem um potencial aqui positivo, né, de vai valer a pena. Sabendo que nem sempre essa pessoa pode conseguir fazer isso. Aqui, como eu falei, é uma questão de estratégia sua de mostrar que você pode ser um porto seguro. Talvez, quanto mais você demonstrar isso sem pressão, sem opressão, né, do tipo, eu quero, assim, não é você virar pra pessoa e falar, olha, você pode confiar em mim. E ficar esperando a pessoa confiar em você. Não é assim. É pequenas atitudes, pequenas palavras, a forma como você fala com essa pessoa, a forma como você age com ela. Isso tudo, sutilmente, vai dando pistas para essa pessoa que ela pode confiar em você. Então é essa a estratégia que eu falei. De você ir lidando, ir vendo como que você age para criar um ambiente seguro. Como eu disse, aqui me parece ter algum tipo de dor, de sofrimento. Então, talvez essa pessoa precise se sentir segura. Talvez você também, né? Mas aqui saiu muito forte isso, como algo que está travando, está impedindo a conexão de acontecer de forma mais sólida, mais concreta aqui com esse 4, né? Que eu falei que são as bases sólidas. Então, você não precisa, não deve, se fizer sentido para você esperar dar o tempo para essa pessoa, não se fechar, não criar barreiras que talvez afastem cada vez mais. Mais uma vez, agindo com estratégia, porque o potencial do Sol está aqui e todas as outras cartas que eu já falei aqui antes de fogo e todas as outras. Como resultado aqui da conexão, né? Se isso aqui acontece, se você não se fecha, se a pessoa faz algum tipo de movimento na sua direção, a gente chega aqui, mais uma vez, para mim o resultado que eu tenho aqui no meio fala mais desse movimento aqui que eu acabei de descrever nas atitudes de vocês, um em relação ao outro, fala mais do que o potencial do relacionamento em si. Porque o potencial do relacionamento eu vejo aqui no que você já sentiu, no que essa pessoa sente em algum lugar dela em relação a você. Aqui no meio, quando eu tenho a voz interior, que é a sacerdotisa com o julgamento, além da ilusão,
duas pessoas que se permitem, mais ele, né, aqui do lado de cá, a pessoa, ele ou ela, do que você. Então vou falar focando aqui na pessoa. Uma pessoa que se permite sentir, viver tudo que sente. Alguém que se abre para isso. Quando eu tenho a voz interior, a sacerdotisa ela fala sobre a intuição, sobre o campo emocional, sobre o sentir, sobre a cura emocional que precisa acontecer. A força para isso se realizar, para essa cura acontecer, ela já existe dentro dessa pessoa. Assim como existe em você, como ajuda, apoio para isso. A energia da sacerdotisa, carta de número 2, é o feminino primordial. A energia feminina, ela fala muito sobre o cuidado, né? O apoio. O feminino ele nutre, o feminino ele gera, ele gesta, ele tem o potencial, a capacidade de nutrição, de acolhimento. Então, isso tá aqui não à toa no meio, né? É uma capacidade que a pessoa tem e você também de ajudar, de contribuir, de abrir os braços para apoiar essa pessoa. Assim como essa pessoa abrir os braços, tirar a armadura para se entregar a essa história. Tudo isso está contido aqui. E com Além da Ilusão, no julgamento, a gente tem o tirar o véu da ilusão, né? Uma energia que fala de eu enxergo além, agora eu sei. O julgamento fala muito sobre plantio e colheita. As atitudes, o que eu vejo de resultado na minha vida é proporcional às minhas atitudes. Então, se essa pessoa escolhe se abrir, se permitir passar pelo processo de cura e se entregar a uma história que pode ser boa, o resultado disso é a colheita desse potencial positivo que a gente viu aqui nesse 4. Nesse 4 com essa paciência. Com 7 de ouros. Isso é o resultado. Agora, se essa pessoa escolhe ficar presa no medo, ficar presa na dor, no sofrimento, não se abre para se transformar, o resultado que ela vai ter é nada. É continuar parada no mesmo lugar, sem agir, sem atitude e sem viver. Isso aqui. Entende? Então, pra mim, por isso que eu disse, essas duas cartas falam muito mais sobre o que acontece com essas atitudes do que com o que existe de energia em potencial entre vocês, na dinâmica de vocês. Por quê? Isso aqui, que toda hora eu volto a falar, que tá aqui nos seus pensamentos e sentimentos, como eu disse, essa pessoa também percebeu as mesmas coisas. Então, estou usando como base. Isso aqui é potencial. Tá no campo. Mas isso ainda não é real. Isso ainda não é concreto. Isso é real em algum plano. É uma energia ainda sutil. Isso precisa ser materializado. Senão, é só potencial. Então, eu não poderia sair essa energia como resultado. Ela tá ali. Ela tá disponível. Se ninguém aqui, né, se a pessoa ou você não decidirem por trazer para a realidade, não é uma realidade, é só potencial. Então, precisa passar por aqui antes. O julgamento lembra muito aqui, tá vindo muito forte, não saiu, né, mas tá vindo muito forte, o que normalmente se fala sobre a carta da Roda da Fortuna. É uma carta que fala sobre mudança e principalmente sobre resultados, a partir do o que era e o que pode ser, o que era e o que vem a ser. Se eu tenho uma atitude aqui no passado
eu vou ter um resultado no futuro. Se eu tenho uma atitude diferente, eu vou ter um outro resultado. Então, a mudança, quando a roda vai girar, ela vai trazer para a superfície algo de acordo com essas atitudes. Ela é a ponte. Ela não cria nada. Quem cria são as intenções e as atitudes de cada parte envolvida. Então eu posso ter, vou usar essa carta como exemplo. Eu posso ter isso aqui de resultado, ou eu posso ter isso aqui de resultado. Depende do que eu escolho fazer. Aqui depende do que essa pessoa escolhe fazer, depende do que você escolhe fazer em relação às atitudes ou falta de atitudes dessa pessoa. Quanto tempo você vai escolher esperar por ela? É um exemplo. Pode ser que você dê um basta. Isso não serve pra mim. Como eu falei, aqui tem pode ser uma característica sua, porque é a segunda vez que eu vou falar a mesma coisa. Isso de, se não é no meu tempo, então eu não quero, essa ansiedade, esse tem que ser do meu jeito. Se isso existe em você, pode ser que você coloque um ponto final nisso aqui. E aí, mais uma vez, tudo que a gente tinha aqui não nasce. Lembrando, inclusive, do que é essa carta, né? A vida nascendo, a vida nascente, ela pode não nascer. Ela está ali sendo criada. Ela ainda está em processo de criação. Se ela vai nascer ou não depende do desenrolar aqui dos próximos capítulos. Vai depender tanto da pessoa quanto de você. E é isso que eu tenho pra você nesse momento. É tudo que eu posso te dizer sobre a energia que eu tô vendo aqui. É uma energia muito mais de espera, de ver o que acontece na sequência. E claro que agir passivamente, mais ou menos, né? Tudo que eu falei sobre o feminino, ser esse apoio, se mostrar esse apoio para essa pessoa, mas sem fazer de fato, né? Sem ir com toda a fúria em direção a essa pessoa exigindo algo. É só estar presente. É uma energia muito mais passiva. É o feminino, de fato, passivo. De estar ali de braços abertos para acolher o outro. Isso faz parte aqui desse processo. Você faz parte do processo de cura dessa pessoa. Não tenha dúvida. Não à toa você sente essa conexão. Se você ficou até aqui ouvindo isso tudo, você se identificou com o que eu falei no início. Então, não à toa você sente essa conexão. Você é parte dessa trama aqui. Para ajudar, sim, essa pessoa, essa alma. Isso foi combinado antes, como eu disse, né? Não é à toa, nada é à toa. Enfim, é tudo que eu tenho para te dizer sobre a conexão de vocês, sobre essa história nesse momento. Te agradeço por me permitir acessar a sua energia. Te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso. Lembrando de ativar as notificações, porque o YouTube não está entregando os vídeos para as pessoas. E eu espero te ver no próximo. Até lá!